bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, teu podcast favorito para falar de economia aberta. Eu sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open, e escrevo semanalmente para vocês aí o melhor do que aconteceu na semana dentro desse universo de economia aberta. Trago alguns artigos, comentários de gente no Twitter falando de teoria de conspiração, o que os clientes estão achando aí. Então eu sempre cavuco alguma novidade para compartilhar com vocês. E hoje é um episódio super especial porque eu tô trazendo aqui uma pessoa que me ajudou assim muito quando tudo era mato mesmo. Então, quando ainda trabalhava no Itaú, recebi uma demanda lá da minha área sobre alguma coisa de fase 2 e tinha que responder um bloco gigante, qual que era a nossa opinião sobre aquilo ali. E eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, assim. Eu lembro até especificamente que teve um dia que eu causei até uma certa confusão, porque eu entendi que a fase 1 já compartilhava dado detalhado de conta e não era isso, enfim. Mas quem me ajudava a sair dessas confusões era a Isis. Obrigado por te receber hoje aqui, Isis. Imagina, obrigado você pelo convite, Gabi. Acho que é um prazer estar aqui. Acompanho a Let's Open desde o início, acompanho tua trajetória também com o Open Finance desde o início. Muito parecida com a minha, acho que está todo mundo ainda com mais pergunta do que resposta. Exato. Ainda estamos descobrindo o caminho. Mas é verdade, a gente está nessa desde quando era tudo mato, quando ninguém sabia mesmo por onde começar. Muito bom estar aqui, prazer. E era legal, assim, porque eu falava, pô, como é que ela tá por dentro desse negócio? Tem live do Banco Central, tá ela lá participando, respondendo os negócios. Falei, cara, esse negócio é tão novo, mas tem tanto detalhe. Aí, assim, em determinado momento eu falei, é uma oportunidade, assim, que eu acho que nem todo mundo tá com... Nem todo mundo tem tempo, obviamente. E tá olhando pra isso daqui com a mesma empolgação, vamos dizer assim, né? Acho que não brilhou o olho de todo mundo ainda. Então, eu falo com as pessoas próximas, assim, que eu acho que foi uma decisão mais acertada que eu fiz, porque, sei lá, eu achei um propósito, entre aspas, assim, que eu gosto muito desse negócio de ver o que tá acontecendo na economia. Mais do que na época, a minha alternativa era estudar produto digital, que vou ser bem sincero, assim. Não é o meu, assim, eu gosto e tal, mas eu gosto do produto final e não na arte de entregar produtos digitais. Eu gosto do produto, de empreender, de criar um negócio. Sim. E tal. Então eu acho que eu vivo um pouco disso do Open Finance. E de novo, obrigado pelo onboarding, por toda a ajuda aí nesse período. Tamo junto. Eu quero começar, então, enfim, sabendo um pouco mais de você. Quem que é Isis, sem falar de trabalho, de onde é que você vem, queria ouvir um pouquinho mais. Boa. Sou uma pessoa que, acho que da mesma paixão que eu aplico para o Open Finance ali, eu aplico para tudo na minha vida. Então, eu sou crossfiteira. Acho que falar de crossfit já diz muito, né, galera? Sabemos. Quem é crossfiteiro sabe como é que é viver no crossfit. Falar de crossfit, falar de PR, de treino, né? É quase uma religião. É quase uma religião. Mas eu não estou espalhando a palavra do crossfit aqui, tá, gente? Não agora. Não agora. Eu sou apaixonada pela minha família. Tenho um marido, uma enteada. Sou apaixonada por cachorros. Então, eu tenho 2, já resgatei vários. Tenho um sonho de ter, talvez, quem sabe, quando a gente entregar a EPOC, um milagre nesse ecossistema, brincadeira. Ter um abrigo para cachorros ali, um abrigo para animais abandonados. Eu acho que essa conexão que você cria com um animal quando você resgata de um abandono, de maus tratos, tal, é uma conexão muito especial e a gente aprende muito com isso para traduzir para as relações humanas também, né? A relação de gratidão, de fidelidade, tudo mais. Eu acho que são valores importantes que a gente acaba construindo nessa relação com o animal e transpõe e aprende bastante em como trazer isso para a vida, para as interações humanas também, né? Então, é algo que eu sou bastante fascinada. Estudo adestramento de cachorro, adestramento de gato, comportamento canino, nos tempos vagos aqui. Então, além de CrossFit, Open Finance tem mais essa ainda. Assim, e é engraçado porque, assim, quando eu vinha para São Paulo, assim, uma coisa que me chamava muita atenção é que tinha, tipo, pets 24 horas. Eu falei, porra, como é que uma loja dessa para de pé? Quem vem pra comprar mim, ração tipo 3 da manhã? Quem que é o louco que vem aqui e compra? E eu não tinha cachorro em casa. Eu tive cachorro quando era criança enfim, era no interior e tal. Ele ficava até num sítio assim da minha família e eu acabava vendo mais no final de semana. Só que é isso, depois eu nunca tive de novo.
E aí, um belo dia, na pandemia, eu e mais metade do país, em algum momento, decidiu que era hora de ter pet. Sim. E colocamos 2 pra dentro de casa. E mudou, assim, completamente a minha, assim, prioridade. É muito louco isso. Eu levo minhas cachorras num tipo de veterinário, de médico, que nem eu vou, assim. Então mudou, virei, eu acho, a pessoa mais babona, assim, do mundo, e é um negócio que eu nunca entendi. E é Sim. impressionante como é que muda mesmo a tua relação, assim. Muda a relação, a conexão que você cria, né? Porque, assim, tô falando de animal resgatado, mas isso vale para toda a relação humano-animal ali, cachorro especificamente, que é onde eu conheço, nunca tive gato, não consigo falar, nem outros animais. Mas você cria uma relação muito específica, né? O animal vira parte da família, vira parte do ciclo ali, né? Então você acaba. Eu converso muito disso. Putz, você precisa de um veterinário. Você não consegue despriorizar aquilo, muda as suas prioridades, deixa Sim, de fazer outras coisas que eram para você, talvez você não que você faria sem o pet, mas com o pet você fica numa encruzilhada, você sim. quer dar o melhor das melhores condições e tudo mais, né? Justamente porque acaba incorporando na família. Então é muito doido. Eu brinquei que esses pets 24 horas é pra gente como eu que resgata um cachorro de madrugada que viu passando na Tem rua e que achar precisa um levar no lugar. veterinário. Cara, É isso. hoje eu entendo totalmente, assim, eu ficava muito na dúvida. Falei, pô, mano, eu sempre estranhei. Enfim, e de certa forma expandiu muito também, né? Desde, sei lá, eu vim para São Paulo em 2012, 2013. A quantidade de locais hoje que são pet friendly, etc. Creche, Ações. escola, Cara, psicólogo. tem um mundo ali que realmente muita gente não Sim. tá tendo nem filho, prefere ter o pet, enfim. Então tá É. um negócio que mudou muito, assim, a realidade. Sim. Eu queria saber um pouco, assim, nesse período, você tinha até me comentado que você era aqui de São Paulo mesmo e tudo mais. Uhum. Como é que foi, assim, teu primeiro contato com decisões profissionais, né? Assim, o que você pensava em fazer quando você era mais nova e tal? Cara, acho que como toda criança barra adolescente, assim, eu nunca tive uma certeza, pra te falar a verdade, era fases, né? Mas tem uma característica minha que percorre até hoje, que é curiosidade. Então, quando eu era criança, minha mãe, eu não, pra quem é dos anos 90, Castelo rá o Uhum. Zequinha, né? Então, eu era o porquê, porque minha mãe falava, meu, você parece o Zequinha do porquê sim. Assim, é porque sim, para de fazer pergunta. Então, eu sempre fui muito curiosa. E meu pai trabalhava na época, se chamava informática, né? Não era tech, era Aham. informática. Então, eu vim de uma família super simples, mas a gente, pelo trabalho do meu pai, tinha condição de ter um computador em casa, que não era nada normal, né? Não era Era aqueles que comum. tinham caixinha de som em volta do monitor e tal. Nem era em volta do monitor, que era mais chique, mas era mais simples, era a Aí os do caixinha lado. do lado. Que você ouvia antes, né? Quando ia tocar algum Quando ia tocar o telefone, alguma coisa. telefone, exato. Ou quando você ia conectar na internet de escada, né? Você tinha que desligar a caixinha, senão vinha uma microfonia Aham, absurda. aham. Era mais ou menos por aí. E aí, eu, por curiosidade muito novinha, já comecei a pegar as ferramentas do meu pai, desmontar computador. Eu queria entender como é que tava Ah, lá, como é legal. que funcionava lá dentro. Começava a mexer no próprio computador, e não era joguinho, assim. Começava com joguinho, mas, putz, eu queria saber o sistema de comando, command center ali, e fazer as coisas sem fazer o caminho user-friendly, fazendo Aham, via sistema, via código, legal. né? Aí depois eu comecei talvez o que a gente chama hoje de user experience, de CX indo para essa linha, eu comecei a brincar de fazer blog. Então eu fazia o HTML, então eu aprendi Ah, legal. a codar, meu primeiro contato com código, assim, por dizer, foi com 10, 12 anos montando template para blog. Legal. E aí eu fazia Escrevia um template. Hello World lá Hello World, exato. E fazer os templates para blog, fazer aqueles, não sei se você vai lembrar disso, Gabriel, aqueles efeitos no mouse, sabe? Que você rodava o mouse e saía, ai, desculpa, saía umas estrelinhas em Sim, volta, sim, mudava sim. de cor e não sei o quê. Então era essa a minha diversão. Então foi aí que começou. Aí, putz, depois comecei a jogar online. E aí jogar online com os códigozinhos aí para bugar o jogo, Sim, para ganhar sim. mais dinheiro, um The Eu tinha, Sims, eu, um Age of Empire eu ali. tinha muito. Eu gostava de usar em determinado momento. Eu acho que isso foi escola de muita gente, era fazer bot pra automatizar o jogo, assim. Exato, Tinha uma galera exatamente. que era. Tinha gente que fazia os scripts pra criar e tal. Mas tinha gente que programava mesmo o bot. Era um negócio de louco, assim. Não cheguei a programar bot, não. Meu negócio era fazer template. No máximo, minha programação, aspas, ali, era fazer template de blog. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu quero fazer web design. Foi a primeira decisão profissional.
Então, eu vou fazer web design. Aí, comecei a fazer alguns cursos, né? Na época, eu fazia curso de pacote Office e curso de web design junto. Corel, Photoshop e tal. Mas, puta, foi evoluindo. Chegou no colegial, eu falei, cara, não sei se é mais isso, não sei o que eu vou fazer e tal. Falei, bom, eu sempre fui da exatas, né? Eu sempre me dei bem com exatas, gostava de participar de Olimpíadas de Matemática, de Física e tal. E eu gostava dos porquês. Então, conectando aqui com a curiosidade. Então, por que funciona assim? Por que funciona assado e tal? Falei, porquês mais exata me remete à engenharia. Então, quando eu comecei ali no colegial, né, olhar os caminhos de carreira, que eu falei, putz, acho que engenharia conecta as coisas que eu gosto de fazer com as coisas, né, os hard skills, assim, vamos dizer, matemática, física, química e tal, com o que eu tenho de essência, que é entender o porquê das coisas, entender como é que as coisas funcionam e, quem sabe, construir de uma forma diferente e tudo mais. Então, juntei essas duas coisas, falei, putz, vou para engenharia. Legal. Qual engenharia? Porque tem engenharia para dedéu, né? Aí eu falei, putz, olhando as ementas, assim, de novo, 17 anos, cara, você não tem certeza do que você quer fazer pro resto da vida. É muito peso essa decisão para um adolescente, um jovem de 17 anos. Vou te falar que até um pouquinho antes do Open Finance eu já ficava na dúvida. Imagina com 17. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu peguei as ementas dos cursos e vi que tinha uma tal de engenharia de alimentos que tinha biologia. Falei, bom, eu também gosto de biologia, então vou para esse caminho aqui. Gabriel. Assim, entrei na faculdade. Eu não sabia que você tinha feito engenharia de alimentos. Isso, fiz alimentos lá na Unicamp, lá em Campinas. Saí de casa com 17, então morei em Taboão até os 17. Tinha um negócio que eu precisava, eu queria sair de casa, né? Queria muito. Meus pais, puta, super simples, falaram, beleza, você quer sair, você vai ter que dar um jeito de se sustentar, tá tudo bem, você pode ir, mas ajuda a gente aqui, porque vai ser puxado. E aí eu entrei na faculdade, primeira faculdade, jovem, tal, não sei o que, não tinha certeza que era aquele curso mesmo que eu queria. Comecei a fazer trabalhos na área, né? Então, iniciação científica, estágio. Então, pelo dinheiro, que eu precisava, e 2, para conhecer como é que funcionava a indústria. Cara, Gabi, de tudo, assim, indústria, projeto de engenharia, departamentos administrativos dentro da indústria e tal. Rodei laboratório, pesquisa, né? Para chegar à conclusão lá pro 3º ano, eu falei, cara, não é isso. Não, é muito legal, é muito interessante. Eu adorei a faculdade no sentido de conhecimento em si, muito rico, mas não era aquilo que eu me via fazendo o resto da vida, né? E aí começou a crise do, tá bom, e agora? Eu já fez 3 anos e agora? 3 anos, eu não posso parar e procurar outra coisa, porque eu preciso ter uma profissão, até pelo background aqui. Já tinha passado a parte difícil, entre aspas, né? Que o ciclo básico, eu acho que é o pior, né? Já tinha passado boa parte do ciclo básico, mas sabia que não era aquilo. E aí eu fiquei tentando bolsas de intercâmbio, né, dentro da Unicamp mesmo. Consegui uma bolsa patrocinada pela Unicamp para ir para Dinamarca. Então eu morei em Copenhague, na faculdade lá. E na época um pouco melhor, né? Hoje eu acho que o negócio tá quase impossível de conseguir. Era bem impossível, cara. Porque assim, na época, foi antes do Ciências Sem Fronteiras, que abriu bastante porta. Tá. Antes do Ciências, assim, imagina, era uma vaga para essa faculdade, para a Unicamp inteira. Nossa. Todos então é igual os cursos hoje, exatos. Então Exato. E você era ranqueado, né, dentro das preferências ali pela sua performance acadêmica. E assim, sempre fui muito estudiosa, sou até hoje, até por isso que a gente trocava, eu te falava, tipo, não, na normativa tal, no artigo tal. Então, era muito dedicada e sempre fui, mas não era, pensando em exatas Unicamp inteira, não era a melhor aluna da sala. Né? Então, assim, eu tentei uma vez, tomei um não, tentei de novo, não, tentei de novo, foi. Então, legal. Resiliência aqui, né? No mundo corporativo se chama resiliência. Eu tomei um não na minha faculdade, porque era assim, eu queria ir aquele ano, e aí tinha muita... Só que assim, na FE, aqui na USP, era assim, eles tinham os convênios e tinha muita vaga. Só que você tinha que se virar pra pagar, entendeu? E aí, o que acontecia? Para você poder se candidatar, você tinha que ter o TOEFL, sei lá o quê, e você tinha que ter a sua média acima da média do teu curso. Isso. E aí a minha pra tava... candidatar. Exato. A minha tava 0,1 abaixo. Eu falei, meu Deus, cara. Aí, só que assim, quem tivesse a média acima, você ganhava pontos extras pelas iniciativas fora, tipo empresa júnior, não sei o quê. Então tinha vários, só que não podia somar porque eu não tinha a média. Eu falei, pô... Aí eu falei, não, pessoal, eu faço
o mesmo trabalho dos bolsistas, né? De apresentar, não sei o que, sem pagar nada e tal. Foi no colegiado, o pessoal foi votar. Não. Eu falei, então tá bom, eu tranquei a faculdade, fui embora sem estudar. E aí eu fui pra Singapura, assim, fui trabalhar. Mas foi na louca. Assim, a nota realmente nunca foi meu forte, cara. Assim, estudiosa, mas nem de longe era a melhor aluna da sala, assim, né? Então, eu tava acima da média para entrar na briga, mas entrava na briga, tinha gente melhor na frente, se você fosse olhar só a nota. Também, empresa júnior, atlética, cara, esses tempos, eu voltei a morar no interior, né? Eu fui pra Unicamp e vi a atlética que a gente construiu. Que legal. Coloquei cimento naqueles tijolos, entendeu? Assim, Que legal. é bem doido isso. Mas enfim, então, puta, também foi super difícil. Como era patrocinado com bolsa, então era mais difícil ainda, né? Mas beleza, tomei um não, 2 não, terceiro foi. Fui. E eu fui pra lá para fazer economia voltada para a indústria de alimentos. Então, como é que funcionava o trading de grãos? Como é que funciona a dinâmica do mercado quando a gente fala de commodities alimentícias, né, e tal. Então, foi meu primeiro contato com o mundo financeiro, vamos dizer assim, né? Demanda e oferta básica. Assim. Foi lá quando eu aprendi os conceitos básicos aqui de economia e tudo mais. E aí, olhando para aquilo, eu falei, bom, enxergo oportunidade de carreira aqui. Gostei dessa dinâmica desse mercado. E foi o que é um estalo que eu tenho e que me persegue até hoje a relação de troca entre seres humanos. Então, a gente falou um pouquinho no começo ali de relações humano-animal e humano-humano, né? A relação de troca é uma relação que sempre existiu entre os seres humanos que vivem em comunidade. Sim. Você tem uma coisa que tem valor para mim, eu tenho uma coisa que tem valor para você, a gente troca. A gente começou trocando commodities em si, né? Bens manufaturados e tudo mais. Passou para trocar moeda, criamos o conceito de moeda, passamos a trocar moedas e hoje a gente troca conceitos de moedas. Hoje a gente troca foto de macaco na internet. Né? Exatamente. Então, assim, a relação de troca, que eu carreguei isso, eu tô falando que eu carrego até hoje, porque eu carreguei isso para o meu background de pagamentos e carrego hoje para as construções que a gente faz dentro de Open Finance. A relação de troca, ela se mantém, né? Então, voltando para a minha história aqui, né? Quando eu tive esse primeiro contato com esse mundo de troca de commodities, de grãos, de economia, eu comecei a falar, cara, tem um caminho aqui e eu posso terminar meu curso de engenharia e seguir para esse caminho. Mas ainda não sabia exatamente para onde. De lá, eu só sabia que eu não queria voltar para o Brasil. Mas você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quase um ano. Deu um pouquinho menos que um ano, ali uns 8 meses, 10 meses. Deu uma saudade de casa? Então, não. Eu não queria voltar. Não queria. Aí é que tá. Eu não queria voltar. Eu não queria voltar e aí estava funcionando, já estava em place o Ciências Sem Fronteiras. Então, eu apliquei de lá do intercâmbio, eu apliquei para o Ciências, passei no Ciências e fui da Dinamarca direto para a Escócia. Caraca. E aí eu fiquei mais um ano lá na Escócia. Só lugar gelado, pô. Gelado e chuvoso, cara. Meu pai. Porque aqui, abre parênteses aqui, eu sou uma pessoa zero chuva. Odeio a sensação de molhado. É tipo Curitiba, tô brincando, hein, pessoal. E aí aqui, quando chovia, mãe, você não tá ouvindo isso não, tá? Eu não ia pra aula. Sim, eu evitava ir pra aula, porque eu tinha que chovia andar todo muito. dia, pô. Aí... Não, em Campinas não chove tanto, mas, puta, quando chovia, eu tinha que ir a pé pra aula, ou de bicicleta. Nossa, ia voltar encharcada, tal, não sei o quê. Eu dava, sempre que eu podia, fazer a conta dos 75% de participação. Sim, essa conta eu sou perfeita, assim, né? E matava uma olhinha ali na chuva, porque, enfim. Só que, cara, eu vou morar na Dinamarca, que é frio. E na Escócia, que só chove, eu tive que aprender a viver. Porque se eu fosse sair de casa só quando não chovia, não saía de casa nunca. Né? Então, eu fui pra Escócia. E aí lá, já sabendo que eu ia cursar engenharia, mas que eu não ia seguir na engenharia, eu fiz gestão para engenheiros. Aí tu foi puxando outras matérias, né? Puxando matéria como gestão empresarial, gestão de PNL. Então, fui puxando matérias do meu curso em si, para poder, obviamente, né, seguir na progressão da graduação, mas também adicionais ali para eu começar a ter contato com esse mundo. Voltei para o Brasil, comecei a estagiar num contas a pagar de uma empresa de tecnologia. Falei, bom, tecnologia, mercado financeiro, contas a pagar, estagiário que eu não sabia nada, falei, deve ter sentido, né? Deve Chegou conectar. lá, falou, que maneiro isso aqui. Cheguei lá, conheci profissionais muito bons que começaram a me apontar o caminho para o que era uma carreira dentro de um mercado de tecnologia ou financeiro mesmo. Foi lá que eu conheci o que era um trainee, eu não sabia o que era um trainee antes disso. Né, um trainee de mercado financeiro e tal, que é uma carreira diferente de um trainee de indústria. São carreiras diferentes, né? Então, e lá também que eu descobri, acho que
sei lá, um ponto super valioso, Isis, enquanto profissional. Rotina. Eu me dou zero com rotina. Então, se existe um job description aqui, um processo que tem data, que se repete, que é cíclico, né? Eu não consigo me ver fazendo aquilo no longo prazo. Então, Como é que tu vai no CrossFit, pô? porque é justamente porque é dinâmico, é justamente Não, porque mas não tu é vai todo rotina. dia na parada, já é rotina. Mas cada dia um sofrimento diferente, um machucado diferente, uma dor diferente, entendeu? É Boa, boa. exatamente aí. Então foi uma descoberta importante para mim, porque eu até falo hoje para o time isso diversas vezes. Saber falar não, às vezes, é mais importante do que saber falar sim. Então, conhecer o que eu não queria fazer foi muito importante para mim, para excluir algumas opções que eu tinha na cabeça. Saí de lá, falei, bom, eu preciso me aproximar mais do mercado financeiro, talvez ter um pouco mais de opções aqui na mesa. Fui para uma consultoria. Então, comecei a trabalhar aqui em São Paulo. Até então, eu tinha voltado para Campinas, né? Comecei a trabalhar aqui em São Paulo numa consultoria que prestava serviços para diversas empresas de diversos ramos, indústria financeira, indústria farmacêutica e por aí vai, em diversos tipos de atuação de projeto. Então, gestão da mudança, gestão de projeto mesmo, né? PMO, tal, não sei o quê. E aí eu vim para cá, então eu trabalhava aqui 8 horas por dia, tal, e voltava para Campinas para fazer aula à noite. E voltava, Nossa. e voltava. E eu comecei a estagiar aqui num banco, um banco laranja, que você conhece bem. Né? Itaú Então, Unicamp. exato. Então, através dessa consultoria, eu comecei a trabalhar num projeto lá. Foi meu primeiro contato com o CTO, com a área de tecnologia do banco, com a escala que é o mercado financeiro de fato, o impacto que tem na sociedade. Foi aí que começou a vincular com uma segunda característica que eu valorizo muito, que a gente até comentou no começo aqui, que é propósito. Então, eu comecei a enxergar o tanto que essa relação de troca ela é intensa na sociedade e o papel do mercado financeiro em facilitar, em melhorar, em avançar essa relação de troca, o quão relevante isso é. Né? Então, foi quando me apaixonei. Assim, não tem outra palavra melhor para descrever aqui. Eu falei, cara, é o mercado financeiro que eu quero ficar. É aqui. E imaginava que era ou em tech ou em produtos tech. Justamente pelo contato que eu tinha de ver acontecer, de ver os porquês. Né, que respondiam os meus porquês do porquê cinzaquinha lá atrás. Aí, porque não falta quando tu fala de banco de varejo, mercado financeiro, né? Porque Exato. E o porquê tá na tech no final do dia, e né? é difícil entender algumas, tipo assim, cansei de repetir, assim, quando eu fui entrar no banco, era muito ingênuo, né? Molecão, assim, eu achava que o banco de varejo era agência, né? Eu não tinha muito construído na minha cabeça o que era um banco, a complexidade de um banco, que eu acho que é um pouco da beleza da coisa ali. É óbvio, né, que você tem os prós e contras, etc. Mas, assim, pra mim a beleza tá nessa complexidade, nesse tamanho. Quando você para entender o tamanho mesmo disso, o impacto que tem, você fala assim, caraca, realmente ter construído esse negócio aqui é loucura. Porque hoje a gente pega já, entre aspas, pronto, né? Você vai transformando e tudo mais. Sim. É óbvio que é um outro tipo de trabalho, mas eu fico imaginando assim, quando você olha mais um prazo maior, pô, você sair de um banco e ficar desse tamanho, com esse tanto de operação rodando. Deve ter facilmente umas 15, 20 empresas gigantes ali dentro, né? Quando você fala de Itaú, por exemplo. E o impacto na sociedade é muito alto, é muito direto. Você lança um produto, você mexe num produto, inova um produto, você impacta diretamente a sociedade, né? E eu não estou falando só de uma instituição, estou falando do ecossistema como um todo mesmo. Você molda a forma como a sociedade se relaciona. Olha o lançamento do Pix, né? O quanto que mudou a forma como a sociedade se relaciona com o próprio meio de pagamento, com né, o ecossistema e entre si também, né? Entre players dentro do mercado informal, por exemplo, né, de autônomos e tudo mais, como que mudou a relação, quantas pessoas novas entraram no ecossistema e tudo mais. Então, esse impacto é muito grande. Né? Foi ali meu primeiro contato, foi ali que eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu estava terminando meu ciclo de estágio, porque eu estava terminando minha faculdade, e decidi fazer os trainees, e entrei no trainee do Citi. Entrei no trainee do Citi em 2016. O Citi ainda tinha agência nesse momento, né? Ou não? Tinha. Entrei no Citi Varejo, inclusive. Eu era trainee do Varejo, da operação que foi vendida posteriormente para o Itaú. Eu fiquei sabendo da notícia, eu estava em treinamento. Caraca. No início do programa de trainee. Ali, a gente, terminando os primeiros meses de treinamento, a gente recebeu a notícia que o Citi estava à venda.
Então eu já sabia que tinha entrado na companhia, mas que não ficaria ali na companhia, Uhum. né, dado todo o contexto. Ó, Mas um foi, baque, né? Como é que é receber uma notícia dessa? olha, é um baque, né? Eu acho que você até bateu um papo com o Paulinho também do Itaú ali, que passou por algo parecido, estava no sítio também na época. É um baque, eu acho que muito porque qualquer mudança grande desse tamanho traz um nível de incerteza grande, né? E a incerteza, quando a gente fala de mudança, ela provoca reações de sobrevivência na gente. O Aham. medo é a principal delas. Sim, Medo, sim. ansiedade, tudo mais. São reações instintivas do ser humano quando tem muita variável que ele desconhece qual que vai ser o output ali na equação, né? Então, foi um baque. Eu acho que para mim, em primeira pessoa, não foi tão impactante porque eu estava começando minha carreira no mercado financeiro. Então, eu tinha certeza que independente de onde eu tivesse, ia ser um bom caminho, assim, né? Acho que também é um pouco de resiliência de você acreditar que, cara, mudanças vão acontecer, mas você vai sair do outro lado. É que eu fico pensando Então, assim, putz, eu sei lá, entrei como trainee no City, de alguma forma, né, deram um olhar ali mais atencioso pra mim, vou ter treinamento, vou ter uma direção aqui. E de repente essa direção já não sei mais pra onde vai ser, não sei se a pessoa nova vai ter o mesmo carinho comigo do que onde eu tava tendo agora e tal. Eu acho que essa ia ser a primeira sensação que eu ia ter, assim. cara, mas eu vou te falar que olhando pra trás, foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, se eu for olhar só pro meu próprio umbigo, sabe? Por quê? Né, o fato da gente estar num momento de mudança. O City, deixa eu fazer um parênteses aqui. O City foi uma baita escola para mim, né? Acho que pela estrutura organizacional ser pequena, né? Então, quantidade de funcionários era uma quantidade pequena se você compara com instituições de grande porte aqui. Mas uma carteira gigante, com um impacto financeiro importante, com impacto na sociedade importante, me fez ter a oportunidade, uma oportunidade que eu não teria em outros lugares, de conhecer os produtos ou o funcionamento do banco Ah, mesmo, justo. começo, meio e fim, cara, assim, desde a operação até o gerente de relacionamento lá na ponta, passando por todos os produtos comerciais, né, comunicação, marketing e tudo mais. E dado o momento que o banco estava, eu consegui fazer um programa diferente até do que era o proposto. Então, eu consegui não só navegar dentro de todas as áreas do banco de varejo, de verdade, desde da operação back-office, né, que está ali, puta, suportando toda a estrutura comercial, até o gerente na ponta, passando por todas as áreas, né, que compõem o banco. E eu também pude fazer esse mesmo trabalho no banco de atacado. Então, voltando, né, para a história da menina, engenheira de alimentos que não conhecia nada de banco, nada de mercado financeiro, tal, com alguns conceitos básicos de economia, poder navegar numa instituição com o impacto do sítio, com o porte do sítio, com a carteira do sítio, dentro de toda a estrutura de varejo, de toda a estrutura de atacado, me deu uma visão que eu jamais teria hoje se não tivesse tido essa Aham. oportunidade e esse cenário. Então, esse cenário adverso abriu uma rodovia para mim que não estaria aberta Legal. num cenário em condições de normais de temperatura e pressão, né? Então, foi um baita faça do limão uma limonada Aham. que a vida te deu. É óbvio que, puta, veio incerteza na hora que a gente recebe a notícia, você fala, meu, mas e aí, né? Para onde a gente vai e tal, não sei o quê. Mas foi um É que entre processo a muito. notícia e de fato acontecer, a operação demora também, né? Demorou muito, assim. Primeiro vem um anúncio que eu brinco que é a placa de vence. Então, Aham. primeiro colocou a placa de vence. Você nem sabe quem que vai comprar, né? Depois anuncia-se quem comprou. Então, putz, o Gabriel comprou, legal. Mas quando que vai tomar Tem que posse? Quando... aprovar e tem Exato. um monte de coisa, né? Quando que toma posse? Quando que, de fato, como é que fala? Migra as operações e junta todo mundo mesmo, de fato, tal. Então, foi um longo processo. Salvo engano, foram 2 anos, mais ou menos, desde a placa de vence até a transição, de fato. Eu lembro em algum momento de 2018, sei lá, no meio do ano, tá chegando algumas pessoas do sítio no Itaú, Foi assim. isso. Foi no final de 2018 terminou a transição e foi no começo de 2016 que deram a notícia. Então foram 2 anos mesmo. 2 anos Que eu lembro, entre a assim, o pessoal notícia e a... fazendo o depara das áreas e aí tem a questão de carreira, porque lá dá um nome e aqui tem outro nome, e como é que faz? Aí as pessoas chegavam e tentavam, né, se inserir, conversar com as pessoas para entender onde é que ia encaixar melhor. Então, assim, é óbvio que, enfim, não tem nada a ver, mas um processo que, vamos dizer assim,
talvez tenha um pouquinho de relação, que quando eu fiz o treino de Itaú, tem uma etapa lá onde você precisa achar onde você vai ficar, né? E é uma mistura de, né, você querer e a área querer, né? E aí você tem que ir lá sentir se faz sentido, se tem espaço, se o pessoal vai com a tua cara, se vai encaixar legal, se não vai. E eu acho que o pessoal passou um pouco por isso, né? Na hora de sair do City, por exemplo, e entrar no Itaú, de falar assim, cara, de repente eu tenho uma oportunidade numa outra área que eu nem cogitava, será que eu vou pra lá? Não vou? Então acho que foi uma. Pelo menos do que eu vi de fora, eu até recebi algumas pessoas no time lá que deram super certo, assim, mas não era trivial, assim, mas foi indo, foi muito na base, e eu acho que é um negócio que tem muito forte no Itaú, essa parte de pessoas, né? Então, cara, Exato. eu sempre brincava com o pessoal, falando, cara, a única coisa que você não pode fazer, obviamente, né, além de fazer tudo dentro da lei, é desrespeitar os outros, cara. De resto, vai indo que você se acerta lá com a galera, É, cara. esse é um ponto super importante. Assim, ao longo de todo o processo, a agenda pessoas foi muito bem cuidada, porque a mudança assusta, a gente já falou disso aqui, mas ela abre muitas oportunidades também, como foi o caso que eu acabei de contar, falando da minha história, né? Mas você trazer uma pessoa que está num estado de incerteza, de preocupação, para um estado de conforto, tem um desafio enorme ali, né? Uhum. Então, toda a agenda de pessoas foi muito bem pensada e cuidada, justamente para garantir que nessa transição, né, não tivesse ou tivesse o menos de atrito ou de dor ou de incerteza possível no caminho, né? Então foi um processo longo justamente para ser bem detalhado, bem cuidado, bem pensado, bem planejado e bem executado. Qualquer coisa ali muito precipitada poderia ter um impacto negativo super grande, né? Então foi um processo longo. Eu, inclusive, fiz toda a gestão da migração da área de cartões do sítio para a área de cartões do Itaú. Ah, Então, legal. toda a parte de gestão de projeto, de programa, de PMO ali ficava comigo. Foi também um baita aprendizado. Então, acho que É que quando. num projeto desse, vamos dizer assim, os stakeholders estão lá em cima, né? Então você tem que reportar tudo e etc. E alinhar os interesses de todo mundo. E não só isso, assim, é complexo demais, cara. Eu tô falando desde acertar a comunicação que eu vou soltar para o cliente final, então eu preciso falar para ele o que está acontecendo, o que está Aham. acontecendo com o produto e com o relacionamento que ele tem comigo. Então, desde o que chega para o cliente até o que chega para o colaborador, que é essa agenda de pessoas que a gente estava comentando, e até disso para as amarrações sistêmicas. Não, mas o meu sistema produto funciona assim, minha sigla assada, nessa Aham. linguagem de programação, como é que a gente desliga aqui, liga lá. Então, todo o processo técnico, tático e operacional também era muito complexo. Então, aprendi pra caramba ali, olhando para tudo, né? Toda a visão de cartões, ciclo de vida, produto, tecnologia, operações, atendimento ao cliente, né? Comunicação com o cliente e tal. Foi um baita aprendizado. E foi um baita aprendizado dentro de meio de pagamento, que é a Uhum. relação de troca que eu entendo que sempre vai existir. Nosso papel aqui dentro do mercado financeiro, já falando um pouco da minha vida hoje, né, é facilitar cada vez mais para que essa troca seja transparente, né, seja de fato inócua para o objetivo final do cliente, que é, eu brinco desde a minha época de cartões, inclusive, que ninguém acorda querendo cartão. Você não acordou hoje Uhum. falando, eu não tenho um cartão azul marinho na minha carteira, acho que eu Uhum. precisava dele. Não é isso, né? Você quer viajar, você quer comprar uma coisa, você quer ter uma coisa agora e pagar depois. Tem outras necessidades do cliente envolvida dentro dessa relação, que é uma relação de troca. Então, fiz essa parte, essa jornada dentro do sítio, foi uma baita escola para mim, aprendi um monte. E na hora que a gente terminou, estava terminando a transição ali da área de cartões sítio para a área de cartões Itaú, eu fui para Itaú, dentro de cartões também. Reposicionar um produto que a gente tinha na prateleira. Então, um desafio super legal também, agora com viés muito mais de produto. Depois disso, eu fui olhar para, ainda em cartões, negócios, né? Então, negócios para cartões Personalité Private. Então, como é que a gente posiciona o produto, vendia o produto, para quem, como, qual o argumento e tudo mais. Então, essa visão mais de negócio, vendas, rentabilização e evolução, né? Então, saí de gestão de projeto para produto para negócio. E foi aí que começou meu contato com Open Finance. Por quê? Zequinha, né? Curiosa. Curiosa que sou. Comecei a ver ali as movimentações do Banco Central, então a entrada do Campus Neto, a agenda BC Hash. Comecei a ver umas lives com o tal de pagamento instantâneo, Aham. né? João André lá explicando, tal, não sei o quê. E eu assistia, pesquisava e ainda não entendia.
toda a interação acho que eu tinha com... Nada mudou, tô brincando. Mas não é muito brincadeira isso daí, não. Mas então... Não, quando começa a ser BDC, eu falo, meu irmão... exato. Tem hora que eu abstraio, eu falo, peraí, eu não tô entendendo, eu preciso estudar mais isso aqui, cara. Exato. Então, comecei a ver ali a movimentação e comecei a... E na época, a gente estava em consulta pública com o Open Banking também. E aí, fui procurar dentro do banco, puta, quem que tá olhando para isso, tal, não sei o quê. Cheguei na pessoa conhecida de todo mundo, Elton Calef, hoje CTO ali do Open Finance Brasil. E aí, ele estava lá conduzindo a consulta pública, a gente, puta, falei, cara, me explica aí, o que é esse tal de Open Banking, o que você está olhando? Eu lembro dele me mostrar um papel rabiscado, puta, isso, aquilo, a gente enxerga dessa forma, o Reino Unido já fez isso, Singapura já fez aquilo, tá assim, tá assado. Falei, caraca, entendi. Ainda não entendi esse conceito, deixa eu estudar. Eu fui estudar. Estudei Reino Unido, estudei Singapura, comecei a conectar os pontos. E era, cara, sem brincadeira, de verdade. Eu lia SPSP, TPP e as conexões, tal, não sei o quê. Falava, eu acho que eu entendi. Aí eu tentava explicar para alguém. Não conseguia. Falava, acho que eu não entendi. Volta. Lia de novo, procurava case, putz, Revolut, não sei o quê. Todos os cases que a gente já conhece bem. Bati, olhava e falava, não, agora eu entendi, deixa eu tentar explicar. Puta, ainda não entendi. Então, foi um bom tempo até eu mastigar bem a ideia, amadurecer e fazer aquele momento, sabe? Agora tá fazendo sentido para mim. E aí, a hora que eu conectava, né, esse ecossistema aberto com a agenda que o Banco Central estava mostrando ali de evolução, de competitividade, de iniciação de pagamento, com dados, com Pix, eu falei, cara, isso aqui vai mexer o mercado. E olhando para a Isis de daqui 10 anos, eu tenho certeza que eu quero fazer parte desse movimento. E eu tenho certeza que tem oportunidade de negócio e de produto para a gente aqui dentro, né? Na época eu já estava ali no Itaú, para a gente criar dentro desse ecossistema. E aí comecei a conversar com algumas pessoas lá dentro, a estrutura que você bem conheceu estava começando a se formar, fui para lá e a gente começou a estruturar o que ia ser o Pix, o que ia ser o Open Finance, né? Como é que a gente contribuía para a criação dessa nessa agenda. época com viés já de execução, né? Porque imagina assim, dado que já tem a consulta pública, você pensa assim, vai acontecer em algum momento, né? Porque eu lembro que assim, lá em 2017 tinha uma área que estava estudando Open Finance lá no Itaú e tudo mais, mas era um viés um pouco mais de pesquisa, né? De acompanhar o que estava rolando lá fora e nunca não se sabia quando é que isso ia chegar ao Brasil, sabe? Então eram, vamos dizer assim, coisas mais preliminares, mas eu entendo que a partir do momento que o Banco Central coloca isso tudo numa agenda, você fala assim, caraca, então agora é sério mesmo. Exato, exatamente. Então, quando sai a consulta pública, a resolução conjunta, aí já é certeza, né? Porque daí já é a formalização dos próximos passos do que era a agenda. Tá lá outro documento também que eu li mais de uma vez até eu absorver. Eu falo isso repetidas vezes com esse tom até um pouco mais leve, porque é importante que as pessoas saibam, assim como a gente começou as conversas lá do tipo, cara, não tô entendendo isso daqui, tá tudo bem não entender. É complexo mesmo, é uma mudança de paradigma super importante, não só da forma como o ecossistema financeiro se relaciona, mas de como que a gente pensa nos pilares, de fato, de empoderamento do cliente, de transmissão padronizada, segura de informação, de serviço, né? Como que a gente cria negócio, produto em cima disso. Então, é uma mudança muito grande. É normal não ser fácil de entender. Sim. Entram novos participantes que não existiam, mudam-se participantes que já existiam, né, figuras dentro desse ecossistema. Então, eu lembro lá na live que a gente fez de abertura do Open Finance com o Campos Neto, inclusive, da primeira fase de Open Data, que ele falou, eu enxergo o Open Finance como a internet. Né? A gente tem clareza dos impactos de alguns dos impactos que vão acontecer no curto prazo, mas com certeza vai ter muito mais coisa que vai acontecer em cima desse trilho que a gente ainda não consegue vislumbrar. Tem coisa que a gente não sabe. Então, pessoal, tá aí da onde vem essa analogia que eu ouvi alguém falar e eu repito direto, eu nunca falei, nunca dei o crédito. Então, foi dado agora aqui. Boa. E aí, assim, eu acho que, inclusive, uma das principais diferenças, isso é importante, sempre surge essa dúvida, entre Pix e Open Banking, Open Finance, é que o Open, ele é um conceito, ele é um trilho, uma forma diferente de criar produtos. E o Pix é um produto, de fato. Né? Então,
quando você conecta essas duas coisas, você abre espaço para a criação de novos produtos, novas soluções, colocando o poder na mão de quem de fato importa, que é o cliente final, que é o usuário, né? Então, assim, cara, se é meu dado, não sei se você lembra disso, Gabi. Teve uma época, minha época de cartões, inclusive, que tinha casos ou relatos de clientes que levavam a fatura de uma instituição na agência para o outro gerente da outra instituição olhar e falar, não, realmente, se você tem um histórico bom aqui e tal, deixa eu tentar te dar um Sim. produto, aumentar o limite e tal. Cara, que humilhação que o cliente precisa passar, né? Exato, De virar e falar, não, eu tô te provando que eu sou um bom pagador, olha aqui meu exato. histórico, né? Agora, quando a gente conecta as iniciativas como Cadastro Positivo, Open Finance, Pix e tal, e você coloca o poder na mão do cliente, você dá mais informação para que as instituições conheçam e criem produtos em cima disso, você muda o jogo, né? Então, quando eu comecei a conseguir fazer essas conexões, foi quando eu falei, cara, é isso, eu preciso fazer parte desse movimento porque é onde eu vejo propósito, é onde eu vejo impacto na Aham, sociedade e é uma nova forma que, inclusive, me prepara para ser a profissional que eu quero ser daqui 5, 10 legal, anos. Né? Então, foi assim que eu acabei legal. pousando nessa agenda. E como é que era pra você no começo, Pix e Open Finance ao mesmo tempo, assim? Tipo, Loucura. porque no meu dia a dia foi meio que dividido, assim. A divisão que era 99% das pessoas olhando Pix e eu tava olhando Open Finance no comecinho, dentro da PJ, porque era isso. Eu tinha a obrigação e os prazos com Pix, que já eram prazos mais otimistas do que estava de costume, né, do Bacen. Uhum. E como é que você olhava um pouco dos dois? Você já tinha... Quais são as primeiras impressões? Você já imaginava que o Pix ia pegar igual pegou? Enfim, eu achei que... Enfim, eu tinha uma sensação de que era muita coisa ao mesmo tempo. Então, não me impactava tanto porque meu trabalho estava segmentado, mas no teu caso, da estrutura que você estava, eu não sei se isso era verdade também. A gente, obviamente, precisou segmentar em algum momento, mas no começo, tudo muito embrionário, ainda era tudo junto e misturado ali, né? É, respondendo uma das tuas perguntas aqui sobre o Pix, que eu imaginava de impacto e tal, justamente por eu ter vindo, né, de um histórico de meio de pagamento, de cartão, de crédito especificamente, quando eu comecei a estudar e entender o Pix e espalhar a mensagem do que eu imaginava que eram produtos que poderiam ser criados em cima desse trilho, ou evoluções do próprio Pix, né, que hoje já são uma realidade, como Pix parcelado, Pix Sim, sim. garantido e tudo mais. Quando eu comecei a conectar isso, eu comecei cara, criar umas ideias de produto na minha cabeça. E eu lembro, até hoje, é esse o marco que eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. Quando você faz um pitch de uma ideia para alguém, a pessoa vira para você e fala, eu acho que você tá meio maluca. Aham. Então, assim, mais de uma vez isso aconteceu. Eu falei, não, porque vai entrar, porque vai ser assim, aí poderia fazer isso daqui. Puta, e se a gente fizesse um Pix garantido, tal, não sei o quê? Acho que você tá meio maluca. Quando eu ouço esse, eu acho que você tá meio maluca, eu falo, puta, tem coisa aí, tem coisa Aham. boa aí. Talvez Aham. eu realmente não esteja exatamente o que eu tô falando, mas talvez tenha oportunidade aqui, porque é diferente do que está sendo discutido. Então, eu imaginava que ia ser uma adesão bizarra, como está sendo, né? Acho que superou a expectativa de todo mundo, ninguém imaginava uma curva com essa inclinação para cima, mas com certeza ia ter um market adoption ali super rápido, porque endereça a necessidade real do cliente na ponta, que é a realidade que a gente está vendo o mercado se moldando, né? Não é a necessidade do produto, da instituição, do negócio. É qual que é a necessidade do cliente? Puta, é ter uma transferência de recurso instantânea, 24 horas por dia, segura, de graça? Pronto, está endereçado. Então, obviamente, a adesão vem rápido com isso. Ah, esses dias, não sei nem se isso é legal, mas enfim, era um Espero que negócio, seja. um negócio, não, me venderam um negócio com a data de vencimento no sábado, entendeu? Não dá nem pra falar mais pra jogar pra segunda, porque Já eu foi. posso fazer o Pix no sábado, né? Então, assim, Exato. né? Então, nem sei se ele poderia me cobrar juros ou não, mas era, enfim, era um valor pequeno, eu acabei pagando, mas acho que, cara, há tempo atrás eu não podia fazer isso, assim, não dava pra Não ele fazer podia. esse tipo de cobrança e isso, enfim, altera você pensar lá, né? Não sei nem se tem estudo disso ou não, mas assim, quanto tempo que, sei lá, e-commerces não ganharam de lead time, de o estoque gira mais rápido e outros benefícios Conversão e no tudo mais. final. Exato. Não, e era muito clara a arena competitiva, né? De outros meios de pagamento junto com o Pix competindo ali dentro. Então,
A proposta de valor veio muito clara, já meio que era dado os desdobramentos. Quando a gente olha para Open Finance, a discussão é um pouco diferente, porque é um conceito, é o que a gente falou aqui, não é um produto diretamente, é um conceito novo, diferente, né? E que permite a criação de diversos produtos em cima desse conceito. Então, eu falava isso lá em 2019 e repito isso hoje. Eu tenho certeza que a gente tem mais pergunta do que resposta. A gente tem muito mais resposta do que a gente tinha em 2020 e 2019. Mas a gente ainda tem muito boas perguntas aqui para serem respondidas dentro desse ecossistema. Então, lá no começo isso era meio misturado, a gente foi, voltando para o contexto aqui, né? A gente foi segmentando as ações aqui justamente para conseguir dar o foco necessário para cada uma delas. Mas ainda assim, quando a gente olha lá para 2020, começo de 2020, logo depois da resolução conjunta, ali em junho e tal, a gente ainda tinha, falando em ecossistema, em convenção, uma visão muito alto nível das especificações, do que era necessário para colocar aquela ideia de pé. Que a ideia, ok, entendemos a ideia, fez sentido, depois de muito ler, umas 40 vezes. Agora, como é que a gente coloca isso de pé, né? Então, na segmentação, como você bem colocou, né? O Pix tinha datas ali tal, talvez até um pouco mais confortáveis. O Open Finance tinha datas bastante agressivas, né? 4 grandes fases lá no início do cronograma. E tinham especificações técnicas que a gente tinha um desafio enorme para construir dentro dos GTs, dos grupos de trabalho da convenção ainda, né? Então, tinham 2 desafios ali naquele ponto de partida na minha leitura. O desafio de desenhar o que precisava ser feito para colocar de pé, então os muros da casa que a gente precisava construir, o que a gente precisava de material, concreto, tijolo, madeira, etc. E 2, acho que todas as instituições passaram por esse momento que tá bom, como é que a gente traduz isso para dentro da nossa realidade, do nosso cliente, do nosso negócio, das nossas diferentes linhas de negócio, que são 2 agendas que precisavam andar em paralelo, em velocidade acelerada, porque as datas muro estavam chegando, mas bastante complexas, né? Então, a gente acaba segmentando dessa forma, na época. E como é que é, assim, por exemplo, quando a gente fala que o Pix ele é um produto, né? Então, assim, claramente ele vem resolver uma dor lá que a gente tinha nos arranjos de pagamento que até então existiam. O Open Finance, ele, como é que eu posso dizer assim? Ele tá um pouco, algumas camadas abaixo, então não necessariamente está super claro a dor que a gente pode resolver com ele, assim. Então, assim, olha, a gente vai criar uma ferramenta nova, essa ferramenta nova possibilita um monte de coisa, e vocês descubram aí as dores que vocês querem resolver com isso, assim, como é que é, do ponto de vista, assim, de estratégia, de produto, pensar nisso, assim, que o meu maior receio, às vezes, é a gente ficar criando, vamos dizer assim, né, aquela história do, se a gente tem um martelo, tudo vira prego, né, e a gente fala, não, tudo é agregadados, vamos começar a agregar dado, porque o Brasil quer agregar dado, todo mundo quer agregar dado. E não sei se é para todo mundo, se todo mundo tem esse interesse ou não. Como é que você olha para a estratégia numa situação dessa, com aquela carga de regulatório para entregar, e ao mesmo tempo tendo que entender o que o cliente quer, assim? Eu acho que, assim, quando a gente olha para compartilhamento vou falar especificamente de compartilhamento de dados, sabendo, obviamente, que a agenda de Open Finance é mais ampla que isso, né? Aham. Vou olhar para dados porque talvez esse seja o mais cross necessidades. A gente, historicamente, tem várias necessidades do cliente que esbarram ou cujo limitante para atender aquela necessidade é conhecer, de fato, o cliente, Uhum. né? Então, eu dei o exemplo de levar a fatura numa agência para mostrar para o teu gerente que olha só como eu pago lá, pago tudo em dia, tal, não sei o quê. Então, esse é um exemplo de uma dor de cliente que existia e já existia para Open Finance, por eu não conseguir ter, na verdade, por eu ter uma assimetria de informação dentro do mercado. Então, quando você equaliza essa assimetria para algo um pouco mais simétrico, colocando o poder de decisão na mão do cliente, você permite que não só uma dor, mas várias outras dores análogas a essa da fatura possam ser resolvidas com essa simetria já mais próxima da realidade de informação do cliente. O que na prática, onde que eu quero chegar aqui? Tem soluções, tem produtos ou tem dores que eu já conhecia e que agora com o remédio eu consigo atacar, né? Então, agora com essa visão informacional eu já consigo atacar. Tem outras que eu nem tentava atacar, porque justamente por não ter acesso à informação, eu
tinha como, era inviável, né? O produto, um mínimo produto viável, ele precisa ser viável. Sim, sim. Não adianta nada ser só uma ideia que a gente não consegue colocar na prática. Então, em resumo, o Open Finance ele permite que você ataque dores já conhecidas causadas pela assimetria de informação e outras dores que você talvez deixasse de atacar no passado, justamente por entender que não era viável colocar uma coisa de pé. Exemplo, tá? A gente pode ir além do mercado financeiro aqui. Eu posso falar de ESG contigo, de entender como é que teu perfil de consumo e de pagamento de contas de luz, energia, água, etc. E entender o quanto que você está contribuindo ou não para recuperação ou emissão de CO2 no ambiente. Uhum. Não estou nem falando de mercado financeiro aqui, eu estou falando de meio ambiente. Né? Mas que reduzindo uma assimetria informacional, eu posso eventualmente ter uma iniciativa nessa linha. Hoje é uma realidade na Austrália, por exemplo. Né? Tem startups lá fazendo exatamente o que eu acabei de falar. Putz, eu pego o teu comportamento, né? Eu busco, na verdade, algumas informações sobre o seu estilo de vida, concateno isso com informações financeiras que eu tenho suas, né? Sobre pagamentos de contas de água, luz, aquecimento a gás e tudo mais. Que Né? lá é legal também falar que eles têm esses dados de utilities, vamos dizer assim, fazendo parte do ecossistema dele, né? Exato, exato, do ecossistema de Open, né? Então, olha só, o Open vem para reduzir emissão de CO2. Uhum. É uma conexão super não trivial para se fazer, né? Isso é uma realidade na Austrália. Então, olha só, você ataca dores que você nem imaginava que atacaria dentro de um ecossistema, porque o Open Finance, o Open Data, que te permite olhar para outras informações e conseguir criar conexões não óbvias por um objetivo final, nesse caso, para reduzir a emissão de CO2. Então, acho que essa visão de estratégia traz muito e reforça muito o ponto que a gente ainda tem mais pergunta do que resposta. Seria arrogante da nossa parte falar que a gente já fez todas as conexões não triviais que poderiam ser feitas. Né? Eu falo nós enquanto mercado como um todo. Né? Sim. Então, assim, balancear justamente essas conexões, o quanto que você precisa aportar nas dores já conhecidas, o quanto que vale a pena apostar em dores que a gente talvez não olhasse com tanto carinho antes. Né? Essas duas linhas aqui. Mais a agenda regulatória, que é importante e é pesada, porque, de novo, a gente está construindo o maior Open Finance do mundo. Nenhuma outra região tem o tamanho de escopo que a gente tem na ambição de prazo que a gente tem para implementar. Né? Então, a gente tem a agenda mais agressiva de Open Finance do mundo e a gente, no paralelo, obviamente, precisa entregar valor para o cliente na ponta, né? Porque, putz, é justamente o objetivo da agenda. Senão a gente não tinha motivo de estar aqui. Então, é um baita desafio equilibrar essas duas vertentes. Acho que o mercado inteiro está olhando para isso, né? E cada instituição meio que descobrindo como equilibrar as duas balanças, mas, de maneira geral, todo mundo fazendo isso bem e com o foco que precisa. O que eu gosto de provocar o pessoal, assim, é que é meio que um negócio de cauda longa, assim. Eu acho que a gente vai ter várias soluções que vão atender, vamos dizer assim, pequenas dores, entre aspas, pequenos comparado ao Pix, né? Porque eu acho que talvez esteja diminuindo, assim, mas no começo, tanto no Brasil, isso aconteceu lá fora também, lá com a... Teve acho que foi a CEO do Starling Bank que falou que o Open Finance era um fracasso lá, não sei o quê. Aí, 5 meses depois, publicaram aqui no Valor Econômico. Enfim, mas assim, putz, que não é igual ao Pix. Então, realmente não é, porque o Pix, ele resolve uma dor de uma, enfim, de uma galera, assim. E no Pay Finance, o que eu mais vejo, aí eu acho que isso vai ter que até... Isso vai impactar, talvez, em como que grandes instituições fazem produto também, que muito provavelmente vão ter várias soluções pequenas que você vai fazer e que talvez você não veja um ROI dela logo de largada, assim. PFM não dá ROI, é difícil medir o ROI do PFM. Sim. Quem falar que mede isso hoje, cara, beleza. Você pode tentar mensurar alguma coisa, mas você vai olhar engajamento, você vai olhar outras coisas, né? Tempo de tela, né? Fidelização. Então, assim, só que eu fico... Se a gente continuar olhando, na minha visão, assim, como grandes entregas e etc., acho que a gente vai se frustrar. Então, quando eu tive a oportunidade
de navegar pelos bancos e coisas lá fora para ver como é que era a área deles logada. Uhum. Quase você não ouvia falar de Open Finance, era uma área do cliente que tinha lá assim, complete teu cadastro. Tinha um outro que você poderia pagar a tua fatura do cartão usando o saldo de outra conta. Eram coisas que estavam ali que você nem notava que estava acontecendo. E pela até o que a Ellen Charles estava falando, que já tinha saído de notícia, uma das coisas que está ajudando na educação do público lá a usar são os casos de uso. Então você vai pagar o imposto usando lá o Pay by Bank, que, enfim, a receita deles usa lá, que uma empresa lá chama EcoSpend, que provê tecnologia para eles. Mas eu tenho essa sensação de que a gente ainda, até na parte de insights, ainda tem muita gente procurando bala de prata. E, de novo, todos os insights vai ser uma, na minha visão, né? Vai ser uma. Você vai ter que criar gatilhos o resto da vida. Você vai ter que criar uma área de gatilhos. Porque, sei lá, a gente tava falando mais cedo aqui de coisas relacionadas ao mundo pet. E aí você me contou da tua vida e falou: eu gosto de CrossFit, eu faço não sei o quê. Pra cada mundo desse, tem uma série de gatilhos que podem acontecer. Só que eu não posso chegar pro meu chefe e mostrar um gatilho desse. Ele vai falar, pô, tá de brincadeira comigo, né, Gabriel? Então você vai ter que fazer vários e vários e vários e ter, sei lá, 1.000, 10.000, 100.000, sei lá, daqui a 10 anos você vai ter gatilho pra tudo que é tipo de evento que vai despertar alguma coisa. Mas a solução matadora pra mim, eu tento toda vez quebrar isso quando eu escuto em algum lugar, assim. Eu não acredito de maneira nenhuma em uma bala de prata ou a solução matadora, assim. Eu acho que a gente falou isso daqui também no começo. Ninguém acorda querendo um cartão, você não acorda querendo. Você acorda querendo uma dívida de 30 anos? Não, você acorda querendo uma casa. Você quer um Uhum, lar, você quer uma casa para chamar de sua tal. Você não gostaria de ter que ter uma dívida de 30 anos, mas é a forma, é o meio que você tem para atingir o teu objetivo final. Então, voltando aqui, né, quando você fala de gatilho, cara, qual que é o objetivo de fato final daquele cliente? E cada ser humano é diferente do outro. Então, de fato, transformar dados em informação em valor para o cliente final, se o caminho é hiperpersonalização, ele não vai ser uma bala de prata, porque não tem algo uhum, que atinja todo mundo de uma vez só. Né? O one size fits all já não é mais realidade há muito tempo. aham, Né? Então, tem um desafio enorme aqui. Não é um produto, um caso de uso que é matador, é o que a gente vê nas outras geografias, como você bem trouxe aqui no Reino Unido e tudo mais. E o desafio maior é como é que você deixa isso simples ao ponto de que o cliente, né, quem está usando, o teu usuário, é tão transparente para ele que ele está vendo o valor que ele quer antes de ver o produto financeiro que está por trás. Estou esbarrando aqui no conceito de embedded finance também, uhum, né? uhum, Que é, por exemplo, você poder pagar um imposto usando através de um aplicativo que tenha a usabilidade que você mais gosta, que provavelmente não é o mesmo que eu mais gosto, né? Usando o saldo de outra conta, de 2 contas, de 4 contas, o que quer que seja. Porque o teu objetivo é não ser preso por evasão fiscal. Então, você precisa pagar um imposto. Para sim, pagar o imposto, você quer que isso seja fácil. Então, você vai na experiência que mais te agrada, né? Essa é a necessidade do cliente. sim. Não é, putz, eu quero dar um consentimento. Exato, Não é exato, exato. exatamente nessa parte, né? Eu vou mudar um pouco, assim, de olhar aqui. Eu queria te perguntar o seguinte. A Carol também já dei parabéns assim para ela. Eu queria saber um pouco assim como é que é. Pô, beleza, você teve lá a tua experiência no City, depois você foi para cartões, etc. Mas assim, o Itaú realmente é gigantesco. E aí eu tô falando isso, várias pessoas que estão em S1, em algum momento teve uma pessoa que teve o mesmo papel lá e deve ter sofrido a mesma coisa assim. Como é que era fazer um PMO num projeto tão grande assim, que impacta em tanta gente? Conversar com essas pessoas e alinhar interesse e garantir que o fulano de tal área não esqueceu de responder, porque senão vai sair um negócio torto e depois a pessoa vai vir cobrar, enfim. Como é que era equilibrar interesses de pessoas que você não conseguiria nem lembrar o nome? Você tem que olhar na planilha para saber todo mundo, assim, não tem como guardar tudo na cabeça. Cara, você sabe que eu contei um pouquinho da minha história aqui e talvez isso tenha sido indolor no seguinte sentido para mim, de maneira geral, porque quando eu era estagiária, contei a história que eu vim trabalhar aqui e voltava para lá. Meu trabalho era fazer PMO de um projeto gigantesco. Então, assim, imagina que meu primeiro emprego, vamos dizer assim, já foi nesse oceano maravilhoso que você acabou de descrever. Então, eu já tinha uma bagagem natural adquirida para não
enfim, para criar os meus mecanismos de organização, alinhamento, influência, mobilização de pessoas ali que geram um pouco mais conhecidos e maduros, né? Então, eu vou te falar, estou falando especificamente da minha experiência, né? Eu gosto disso, então tem um fator gostar que é importante. Eu gosto de interagir, de mobilizar e de ter, de fato, navegação com diferentes stakeholders. Então, o dinamismo me motiva e isso é um fator importante porque o operacional pode te desmotivar, né? É maçante, é bastante trabalho de dia a dia ali para garantir que, como você bem colocou, né, que todos os pontinhos estão conectados para quando a gente apertar o botão e ligar, acender a luz e não explodir a lâmpada. E que você tinha que ouvir todo mundo, ir lá no GT, ir lá e sumarizar a opinião das pessoas lá, ouvir e no final multiplicar isso para todo mundo que estava te esperando dar o retorno, né? Exato. Então, tem um fator pessoal meu que eu acho que ajuda bastante, que é o gostar e o gostar de interagir com muitas pessoas ao mesmo tempo, esse dinamismo e tudo mais. Acho que isso ajuda, né? Mais a bagagem, que sem dúvida ajudou. E essa articulação, porque lembrando que no GT você não representa uma instituição, né? Você representa uma associação. Então, tem o alinhamento dentro da tua casa, da tua associação, da tua instituição, depois dentro da sua casa, da sua associação, para daí você levar isso para o melhor interesse de todos dentro de um grupo de trabalho que, por sua vez, vai sopesar ali todos os pontos trazidos por todas as instituições que atendem diferentes segmentos, perspectivas, têm necessidades específicas para chegar no melhor resultado para o mercado. E no final, o Bacen pode acatar ou não. E no final, Bacen... Você lembra quando eu te expliquei isso? Eu falando, mas calma, mas aí chega tudo isso e aí pode tomar um não? Pode tomar um não. Porra, que loucura isso aqui, cara. Faz isso tudo e no final... Que, aliás, eu só queria fazer um parênteses também. É insanidade do lado do Bacen também, desdobrar o tanto de coisa, vamos dizer assim, assumir esse cronograma que ele colocou, assim. Acho que dos grupos de trabalho era muita coisa também, mas lá, imagino que do lado deles, para eles falarem sim ou não para as propostas que chegavam, eles tinham que ter um embasamento do lado deles também. Então, imagino que a carga de trabalho não foi brincadeira para ninguém ali, cara. Não, para ninguém, até porque eles mesmos participam de todas as discussões, de todos os GTs e tudo mais. Mas eu acho, assim, e obviamente, né, o cronograma é super ambicioso e agressivo, sabemos, de conhecimento, de público, né? Agora, eu tenho certeza, ou pelo menos eu tenho boa quantidade de informação para inferir com bastante nível de certeza aqui, que talvez não tivesse acontecido, a agenda não tivesse avançado tanto se não tivesse justamente um cronograma ambicioso para ser perseguido. Né? Eu acho que tem que sopesar também esses lados aqui. Mas o desafio, eu queria fazer um parênteses aqui para como que é o modelo de trabalho nos grupos de trabalho, porque isso para mim é mind-blowing. Assim, é muito legal você ver o mercado inteiro, sentado numa mesa virtual, tá, galera? E discutindo em prol de um objetivo comum. Então, você vê esse trabalho em equipe, de verdade, né? Acontecendo em prol da sociedade, para mim, chega que emociona aqui. Porque para mim é muito doido você ver isso, sabe? Acho que é o maior ganho que você pode ter numa agenda colaborativa que você constrói com o ecossistema, é justamente você ter diferentes realidades e perspectivas numa sala para chegar na melhor solução para todo mundo. Sabe, você ter uma conversa com um público, uma associação, por exemplo, de cooperativas, que tem uma realidade, porque atende um cliente completamente diferente de uma associação de fintechs, que é um outro público, outro cliente, outra sociedade. Sim. Né? Eu ia falar que, assim, hoje, obviamente, isso já tem 1 ano e pouco desrodando, sei lá, com outra maturidade, né? No começo deve ter sido até meio estranho o pessoal ainda se situar, saber como é que se funciona, se entender como um grupo ali e tudo mais. Então, acho que assim, é natural você ter desencontro ali de interesse, mas hoje, obviamente, com a maturidade muito maior do que tinha no começo. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, então eu queria ficar muito mais tempo aqui, tem um monte de pergunta para fazer, mas eu queria aproveitar, assim, na sua visão de mercado e te perguntar o seguinte, assim, o que a gente precisa melhorar hoje para dar um próximo passo, assim, o que poderia destravar um pouco o Open Finance, levar ele para um próximo, sabe, levantar a curva mais um pouco, o que seria uma melhoria que você poderia fazer, assim, que você acha que seria legal? Sei lá, não vale o EPOC, hein? Ah, poxa, matou minha resposta. Resolveu o EPOC.
Resolveu o EPOC, só isso, gente, mais nada. Eu entendo que o EPOC seria uma boa forma de resolver o problema, mas, na verdade, eu acho que a gente tem trabalhado, enquanto ecossistema, ao longo desse um ano e pouquinho, justamente para fazer o que a gente chamou ali de freio de arrumação, né? Porque, putz, construímos, nossa casinha ficou de pé, mas a gente tem a oportunidade de rejuntar, de pintar, de fazer um grafite legal na parede aqui para ficar bem top. Então, é isso que a gente está fazendo enquanto ecossistema. Justamente porque, com esse ajuste, é isso que eu entendo que a gente deveria focar enquanto mercado nos próximos meses aqui, já está meio que endereçado, então estamos no caminho correto, porque já está endereçado com as alterações que a gente tem feito na Major e esse trabalho continua, né? É um trabalho contínuo aqui. Com isso na mesa, a gente consegue fazer o que você trouxe. Vou pegar a fala da Ellen aqui também, da Ellen Child, da OBI. A gente consegue ter uma limpeza maior informacional em qualidade, de fato, informacional, para que a gente atenda às necessidades do cliente e entregue valor para essas necessidades, talvez não óbvias, né? Então, quando a gente olha para o não óbvio, quando você surpreende um cliente, aquele fator uau, cara, a gente é cliente também. Uhum. Você lembra de todas as experiências que você teve com um produto, um negócio, um serviço que foram uau, que você falou, cara, superou todas as expectativas que eu tinha. Né? Então, eu acho que a gente arrumando essa fundação, que é o trabalho que a gente já vem fazendo enquanto mercado e está evoluindo bastante, a gente consegue destravar potencial para essas várias outras pequenas iniciativas, principalmente para talvez as não óbvias, as não triviais aqui, que vão trazer um fator uau para o cliente final na ponta, que daí, no limite, ele vai conseguir perceber o valor sem nem precisar entender o que é uma API de transmissão de dados, uma API de contas, um endpoint de resources e por aí vai. Né? Você abstrai essa complexidade do cliente e você entrega só o valor para ele na ponta. Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho nesse sentido no mercado como um todo, na agenda do próprio regulador aqui. Né? O próprio Campus Neto fala isso, que a padronização e harmonização dos dados é uma prioridade do Bastém. Então, é uma prioridade do mercado também. Por quê? Porque com isso a gente destrava valor para o usuário final. Ainda tem chegado umas coisas um pouquinho fora, né? Enfim, mas aí é parte do jogo, né? Não imaginava que ia estar rodando 100% logo de cara. Mas já dá para fazer muita coisa e já tô vendo muita coisa na rua também. Até queria saber de você, assim, dentro do que você pode falar, assim, do que o Itaú já tem colocado, assim. Acho que recentemente já saiu pagar contas com saldo de outras instituições, enfim, por N questões, e aí eu já falei isso do mercado inteiro, uma movimentação grande no mercado de investimento, a questão de PJ também lá, com a OMIE, etc., mas que usam também estruturas de não regulado, e aí tem essa do regulado. O que você pode contar assim, pra gente do que vocês estão olhando, enfim, do que já está acontecendo, ou de novidades, enfim, do que você puder dividir aqui com a gente. Boa. A gente tem lançado iniciativas bem fortes, né? Acho que você bem pontuou aqui. A gente tem Itaú Meu Negócio, a gente tem gestão financeira para pessoa jurídica, que a gente abriu recentemente, também foi um lançamento recente. A gente tem a própria iniciação de pagamentos, né? Então, pagar contas com saldos de outros bancos, também um lançamento super recente aqui. E a gente tem a própria gestão financeira para PF, né, que a gente chama ali de veja seus saldos num lugar só, conhece bem aqui. Então, a gente tem olhado muito para a necessidade do cliente, então, qual que é a dor que a gente quer atacar, né, colocando, de fato, esse cliente no centro, e olhando e testando as nossas hipóteses, sempre validando e construindo junto com o cliente final, que é quem está na ponta ali, quem vai usar, de fato, o produto. E a gente tem evoluído nessas iniciativas de gestão, tanto para a pessoa jurídica, como a gente já pontuou aqui, quanto para a pessoa física, quanto a iniciação de pagamento, como é o último lançamento nosso aqui de pagar com saldos de outros bancos. Legal. Ia perguntar, assim, do que você tem ouvido, e aí não precisa ser só, sei lá, cliente do Itaú, mas assim, de consumidor final. Você ouviu algum feedback, sei lá, algum parente que começou a usar? O que você tem enfim, ouviu alguma coisa diferente aí de usuários? Cara, acho que nada novo no sentido de coisas que quem está próximo do cliente final e trabalha com esse tipo de produto e frente ouve, né? Eu vejo comentários bem legais do tipo, nossa, sabia que eu consigo ver agora no meu aplicativo do Itaú o saldo dos meus outros bancos?
Sabia, chama Open Finance. Trabalhei igual uma maluca pra colocar isso aí. Mas é bom, cara, porque olha só, é valor percebido na voz Sim. do cliente. Né? Eu não preciso nem explicar para ele, olha, tem um ecossistema por trás, assim, assim, assado, que tem essas APIs, que tem esses endpoints, que tem Não esses sabe a recursos. loucura que é pra fazer isso aí. Mas o valor percebido tá lá, tá na ponta. Legal. Né? O pagar com saldo de outras instituições também, já tive esse feedback super rápido. Nossa, você viu como é que funciona, tal, não sei o que, saiu na mídia, tá, né? Então, eu tenho tido feedbacks bem positivos que reforçam essa visão, sabe, Gabi, que a gente discutiu aqui. Que no final do dia, o que eu preciso te entregar é o valor que você enxerga para o objetivo que você quer. Uhum. Não adianta eu vir te vender um produto, eu preciso te vender o valor, a solução que você quer. Exato, Né? exato. Então, por isso que eu falo que nada é muito novo, mas tudo que aponta que a gente está indo na direção correta. Boa. E pra gente finalizar, eu queria pedir aqui um momento de previsões, assim. Previsões. Que a gente retorna depois no vídeo daqui um tempo e ver o que tava alinhado, o que foi abaixo da expectativa ou acima. Pra onde você imagina que a gente vai estar, sei lá, em 10 anos. Eu falo 5 anos, a galera não viaja muito. Eu vou começar a falar em 30, sabe? Cara, eu já acho 5 anos muito tempo. Não, mas eu acho que assim, às vezes eu gosto de chutar mais longe pra justamente aí você largar assim as amarras do que dá pra fazer, como tal, pra abrir a cabeça mesmo e ouvir de novo lá. Pô, Isis tá maluca, tá falando um negócio louco aqui. Boa. Cara, eu vejo. Vou falar um pouquinho de 10 anos para o mercado financeiro, tá? Eu vejo o mercado financeiro numa tendência transparente. Onde que eu quero chegar? A gente. Eu tenho essa convicção, cara. Eu não preciso te explicar ou te vender um cartão. Você tem uma necessidade, eu preciso te atender. No limite, eu posso ser transparente. Eu não preciso nem ser visível para você no final do dia. Se o valor para você conseguir ter. Vou pegar um exemplo de hoje, né? Ver os seus saldos juntos, agregados, eu não preciso te explicar o que está por trás, eu te entrego o valor. Então, projetando isso, né, extrapolando isso para daqui 10 anos, cara, eu vejo as finanças embedadas completamente no nosso estilo de vida e isso sendo 100% transparente para a gente, inclusive para a gente tipo, conquistar coisas, evoluir coisas, comprar coisas. A nossa relação de troca ela vira uma relação de troca de ativos que não necessariamente precisam ser, inclusive, moedas. Né? E a gente já vê esse caminho apontando aqui. Eu posso criar moedas e criar valor em outros tipos de informação. Eu posso monetizar os seus próprios dados, cara. Uhum. Tipo, o seu comportamento no teu smartphone, desde o dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, põe para carregar, não põe para carregar tal. Todo esse teu comportamento, por que ele não pode ser monetizável também? Não sei se eu compartilharia. Eu compartilho do banco, uma do celular, ou do Google, da pesquisa do Google, jamais. Depende. Vão pagar quanto pra você? Porra, não, esse aí é quase que uma nudez, assim. Porque tem coisa que você digita no Google que eu não falo pros outros. Gabriel do céu, como? pelo amor de Deus. Não, você tá inseguro, como é que escreve alguma coisa? Eu boto lá. As perguntas mais idiotas eu faço pro Google, todas elas. Entendeu? Tudo bem, então talvez a gente blinde o teu histórico do Google, mas podemos compartilhar, por exemplo, o teu histórico de buscas num site de compras? Justo. Puta, talvez faça sentido, né? Então, olha só, eu consigo monetizar itens ou tangíveis que são... Intangíveis, na verdade, né? Que não são necessariamente papel moeda, não Sim. são ativo lastreado no banco, né? A minha rede social deveria ser uma prova de que eu sou uma pessoa, assim. Porque, assim, quando você olha um perfil e você dá acesso a ele, você consegue saber se ele é fake ou não, assim. Ele tem... Puta, não sei, hein? É que eu sou meio naive pra essas coisas. Então, mas você pensa o seguinte, se você for pensar... beleza, você não consegue... Às vezes você não consegue afirmar se ele você pode ficar na dúvida se ele é fake ou não. Mas se ele é real, você vê que ele tem engajamento com outras pessoas, você vê que ele tem um histórico de não sei quantos anos lá, tem foto. Pô, eu tenho um histórico, sei lá, no meu Facebook maior do que eu, sei lá, tenho de relacionamento, porque o Facebook eu tenho desde sei lá quando. Então tá lá, você vai ver que assim, eu tenho, de novo, né, você falou da troca lá da informação, que eu tenho um histórico ali. É maior do que minha relação com o banco, porque eu tive rede social antes de ter conta no banco. Sim. Então, assim, quando eu olho para essa parte de futuro, eu vejo muito essa questão de identidade digital ficando muito forte e a gente ficando mais seguro e tirando fricção de todas essas jornadas, porque a gente confia que a Isis é a Isis que está lá usando online e tudo mais. E acho que isso vai abrir um caminhão assim, de possibilidades. Assim. Sem dúvida.
Acho que formas de... A gente falou bastante de hiperpersonalização numa visão de produto, né? Mas hiperpersonalização numa visão de você conhecer quem está do outro lado também tem um baita valor. Lembrando que Brasil não é para amadores, Não mesmo. né? E o mercado aqui de prevenção à fraude é um mercado bem alto nível, É, justamente pela natureza do o pessoal aqui ecossistema. é consultado do mundo inteiro para saber como é que faz e tal, porque... Chega a ser inacreditável, assim. Eu já participei de agendas com pessoas de outras instituições, de outras geografias, né, de outros países, e tal, falando sobre esse tema. Obviamente eu estava ouvindo também, porque eu Uhum. também tenho muito a aprender. E as pessoas ficam em choque, falam: "Não é possível, isso É. acontece?" Fala: "Cara, acontece mais do que você Ambiente imagina que." hostil, ambiente hostil. É, Não, o que eu já vi agora do pessoal aplicando IA para simular selfie de reconhecimento. Cara, você fica desacreditado da sociedade. Você, cara, não é possível, cara, que a pessoa usou esse nível de sofisticação pra fazer uma sacanagem com o outro, cara. Eu trabalhei com uma pessoa, um líder super inspirador também de prevenção, e que ele fala assim, que o fraudador não vai procurar emprego. Você fecha uma porta, ele procura outra. Você fecha uma porta, ele procura outra. Não é uma pessoa que vai falar: "Não, então, putz, fecharam Vou uma parar porta, agora aqui. então agora eu vou procurar um trabalho honesto e regulado." Não, em algum Então, momento parece que é. Eu não sei, em algum momento acho que ele deve perder até a vontade de ganhar dinheiro, mas é uma sensação pessoal de falar assim, pô, ser o mais esperto. eu sou melhor que esses caras aí. Eu, É isso. eu, eu consigo dar a volta neles, assim. É isso aí. Porque é a única coisa que explicaria esse fetiche Pô, depois que pegaram o celular e falaram que conseguiram quebrar o login com. Pô, pra mim, esse login era impossível ser quebrado. Então o cara loga com a minha cara, ele pega meu dinheiro inteiro, sendo que às vezes eu mesmo, quando vou fazer um negócio, não consigo. E a pessoa Você vai lá acha, e o fraudador, consegue. eu imagino que eles devem trabalhar com essas frases motivacionais também no fundo, no plano de fundo ali, do tipo: impossível só é impossível até alguém fazer, entendeu? Exato, Então, exato, nessa linha. exato. Exato. Eu- Ô Isa, eu queria te agradecer pelo papo, Obrigada a foi, você. foi super legal. Vou ter que trazer mais vezes, porque eu sei que tem temas que não deu para abordar, então o tempo foi corrido. E eu queria deixar aqui o espaço para você mandar uma mensagem final pro pessoal. Pode fazer jabá de graça, enfim, deixar um recado aí para quem tá ouvindo a gente. Boa. Eu queria agradecer a todo mundo que eu já cruzei nessa jornada de Open Finance. Eu acho que eu falei um pouquinho aqui do trabalho de mercado, o trabalho em grupo, mas o trabalho dentro das instituições, o trabalho de mercado, tudo isso se soma para formar profissionais incríveis. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, que eu não vou nem me arriscar a falar os nomes aqui, porque senão eu vou esquecer alguém. Então, eu queria deixar ali um grande abraço para todo mundo que está nessa jornada desde o começo, para quem entrou no meio, para quem entrou agora. De verdade, eu acho que a gente está construindo o mercado financeiro do futuro, a gente está quebrando paradigmas aqui. E eu tenho muito orgulho de falar que eu participei disso. E tenho uma contribuição de um pouquinho de cada um do mercado, uma mãozinha aqui de cada um nisso. Acho que isso é sensacional, essa colaboração. Queria te agradecer, Gabi, por ter me convidado, né? Acompanho a trajetória aqui da Let's Open desde o começo. Acompanho a tua trajetória no Open Finance também desde o começo. Queria te agradecer e conta comigo, estamos aqui para as próximas. Boa, boa. Obrigadão de novo pela participação. E, pessoal, vocês que acompanharam, super obrigado. Você tá ouvindo até aqui e você ainda não deu like, você tá brincando comigo, então se inscreve aí, ajuda, compartilha. Acho que, enfim, eu preciso pagar esse estúdio, eu preciso pagar essa estrutura aí, cara. Me ajuda aí, que o projeto aqui, pô, é legal pra caramba trazer, enfim, profissionais super interessantes aqui. E valeu de novo. A gente se vê no próximo episódio aí. Grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.